aqui mais uma noite. Na nossa maratona de treinamento e desenvolvimento, nós construímos, né, essa semana com muito carinho, junto com pessoas muito especiais, que têm muito conhecimento, experiência na área, então eu tenho certeza que ao longo da semana a gente vai construir aprendizados aqui juntos, que vai fazer muita diferença na sua atuação enquanto profissional de T&D. Como vocês sabem, o nosso grande objetivo aqui é justamente trabalhar ferramentas que vão capacitar, né? Nós vamos aqui trabalhar algumas reflexões acerca dos desafios da nossa área, principalmente nesses momentos, e como nós, profissionais, podemos atuar de uma forma mais assertiva, através de metodologias que transformam esse aprendizado em resultado para o negócio. Eu acredito que muitos de nós aqui, né, nesse grupo, já vivenciou algum momento, muitas vezes um treinamento que não teve tanta assertividade ou não teve tanta valorização do nosso cliente, por não perceber, né, o valor agregado, ou de repente seja pela metodologia, ou pela forma, né, que nós temos aplicado aí. Então, é exatamente isso, né, essa nossa grande proposta de trabalhar com vocês aqui ao longo dessa semana. E com isso, antes de eu passar, né, a palavra para a nossa grande palestrante do dia de hoje, a Deise Lima, eu peço licença para vocês para falar um pouco sobre a Humanos. Você que não esteve com a gente, né, eu sei que tem pessoas que não tiveram no dia de ontem. Então, rapidamente, nós da Humanos Consultoria, né, eu sou a Ellen Messias, eu sou uma das sócias da Humanos, juntamente com o Ulisses, que está aqui presente. Cadê você, Ulisses? Oi, estou aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, então a nossa empresa, pessoal, tem como grande propósito contribuir, né, com o desenvolvimento de pessoas, de organizações, através de serviços de consultoria em RH, coaching, formações em cursos, né, que tem como foco todos os subsistemas de RH, desenvolvimento de pessoas, né, e carreiras. Feito isso, o nosso foco, quando a gente fala de consultoria, né, foco empresarial, então nós trabalhamos com vários subsistemas, dentre esses, recrutamento e seleção por competência, a gente entrega toda a solução do processo completo. Trabalhamos também treinamento e desenvolvimento, né, sejam ações isoladas ou um programa mais estruturado que tragam aí resultados para o seu negócio. Cargos e salários, enfim, coaching individual, orientação de carreira, mentoria, cultura e clima organizacional. A gente faz também toda a parte de assessment e avaliação psicológica. E com foco em desenvolvimento de pessoas, o nosso grande foco é na capacitação do profissional de RH. Então, se você quer desenvolver e conhecer mais, seja de uma forma generalista ou especialista em cada área, nós temos um curso específico para você. Desde o curso Recrutamento e Seleção por Competência, nós temos o curso de Analista de Treinamento e Desenvolvimento, nós temos Instrutor de Treinamento, Gamification de Conteúdo, um curso específico para Cultura e Clima Organizacional, Grafologia aplicada ao contexto organizacional, temos o teste palográfico aplicado ao RH, e aqui a gente reforça que, obviamente, só psicólogos, né, conseguem e podem participar desse curso. O RH generalista, nós temos a formação em Business Partners, isso aqui, gente, aguarde o final, que hoje a gente vai ter uma surpresa aí para vocês em relação a essa formação, tá? Temos também a formação em coaching, em parceria com o Instituto Progredir, formação em lideranças, técnicas de apresentação em público, enfim, cargos e salários, e toda a parte de departamento pessoal também, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, é só nos procurar, a gente vai né, te explicar de uma forma mais detalhada cada curso aqui de acordo com a sua necessidade. Então, durante a nossa semana, a nossa proposta trabalhando com o tema, né, com os temas dentro de treinamento e desenvolvimento, ontem nós tivemos a Daniela Pelosi, que falou sobre treinamentos que geram resultados. Será que isso é possível? Então, ela trouxe para a gente aqui várias reflexões acerca desse tema. Hoje falaremos sobre como turbinar seu programa de treinamento com o uso da metodologia 70-20-10, com a Deise Lima. Amanhã, traremos a Andréa Chaves, falando sobre caminhos para um novo modelo de educação corporativa, como transformar o conteúdo dos seus treinamentos em vídeos que gerem resultados. No dia 18, com a Andréa Montes,
trabalharemos aqui, né, com uma forma de acelerar os resultados de treinamento com o uso da gamificação e jogos empresariais, como utilizar isso dentro do ambiente corporativo. E no último dia, no dia 19, estarei eu e Ulisses trabalhando, né, uma ferramenta, o Canvas. Então, a gente vai utilizar o Canvas como uma forma de planejar, né, e estruturar programas de treinamento mais estratégicos. Então, hoje, passo a palavra, né, para a Deise Lima. Desde já, Deise, agradecemos imensamente pela parceria. Muito obrigada, viu, por aceitar esse convite. Para a gente é uma grande honra ter você aqui com a gente. A Deise, ela é pedagoga, mestre em educação, especialista em educação à distância, executive coaching, formações em PNL, neurocoaching e metodologias educacionais. Ela é professora, palestrante e fundadora da Deise Lima, DHO. Ela atua há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, estruturou e conduziu inúmeros programas de T&D e apresenta forte atuação em desenvolvimento de executivos e liderança. Então, com vocês, Deise Lima. Olá, boa noite para todo mundo. Isso aqui é muito bom. Primeiro que agradecer o convite, né? Ellen e Ulisses são dois queridos, né? A gente trabalha juntos, né? Amor aqui, ó. A Ellen foi da minha equipe, né, Ellen? A gente trabalhou juntos num desafio de comunicação e eu tenho um carinho muito grande pelos dois, né? E fico lisonjeada, né, de ver onde vocês estão indo e o quanto vocês estão contribuindo aí com o desenvolvimento das pessoas, das organizações. E é um prazer estar aqui, né? Queria agradecer a todos que dedicaram aí um tempo na sua agenda para parar e refletir sobre os desafios da educação corporativa, como é que a gente pode ter uma atuação mais estratégica, né? Acho que a Dani trouxe ontem uma entrada muito positiva, né, fazendo com que a gente reflita sobre o nosso papel, sobre como que a gente pode ser mais estratégico dentro das organizações. E hoje eu venho trazer um tema muito gostoso que eu adoro, né, que é como é que a gente pode estruturar um programa de desenvolvimento e aí a gente pensar no desenvolvimento não como um evento, mas como um processo, um caminho. Porque muitas vezes a gente fala, eu fiz um treinamento e não deu certo. É que precisa entender, é um processo. Ontem a Dani trouxe algumas reflexões, né? Nem tudo é treinamento. Às vezes é uma questão de clima, é uma questão que você precisa orientar o gestor, mas quando a gente entende que os programas de desenvolvimento podem ajudar a resolver problemas do negócio e impactar positivamente a organização, como é que a gente, no papel de treinamento e desenvolvimento, pode trazer soluções mais acessíveis, mais envolventes e que tenham muito significado para os aprendizes e para os colaboradores, né? Então, agradeço aí vocês pela companhia. E a Ellen falou, né, eu estou aqui fazendo aquilo que eu amo fazer. Então, quando a gente encontra um propósito, quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente entra em flow, né? O Mihaly fala que entrar em flow é uma possibilidade linda, né? Que é quando você conecta emocionalmente com aquilo que você está fazendo. E aí eu tenho que ficar de olho no relógio, porque se for pelo meu gosto, eu quero ficar aqui hoje até muito tarde com vocês, né? Então eu trabalho já, sou educadora, professora, pedagoga, né? Minha carreira teve início no mundo acadêmico, eu migrei depois para o universo corporativo, mas ainda continuo dando aula, né? E sou apaixonada por desenvolvimento de pessoas e organizações. E aí, quando eu tomei uma decisão de partir para a carreira solo e montar a Deise Lima, né? Que aí o Lima é da minha família, né? Do meu pai, acho que foi uma homenagem, foi no momento em que praticamente logo depois eu perdi meu pai, então acho que a adoção do Lima tem um significado muito forte, né? E tem aí um propósito muito claro, que é de transformar pessoas e provocar mudanças nas empresas. Quem muda a empresa é gente, né? Então, quando a gente tem a capacidade de tocar, de extrair o melhor das pessoas, de transformá-las, elas fazem negócios melhores, elas vão atender melhor cliente, elas vão alcançar seu potencial, vão ser felizes. Acho que aí tudo acaba sendo consequência, né?
Tem aí alguns clientes que eu já atendo, grandes parceiros, e trabalho fortemente com desenvolvimento de lideranças, processos de coaching, mentoria de RH, treinamentos voltados para liderança, assessment. Então, tem um pouquinho aí do meu portfólio, e eu, no final, tenho meus contatos. Qualquer dúvida, fiquem super à vontade para entrar em contato. Mas eu quero, agora que eu falei de mim, né, eu queria conhecer um pouquinho vocês e vou convidar para a gente fazer uma interação aqui, que é a seguinte. Eu quero entender um pouco, né, dessas cento e quantas pessoas, Ellen? 121. Isso. As 121 pessoas que estão aqui conosco essa noite, eu quero entender um pouquinho qual que é a sua área de atuação. Né? Se você está aqui como estudante, se você é um profissional de RH, se você é um líder, para que eu possa direcionar um pouco melhor aqui a apresentação e para que você possa sair daqui com elementos importantes para que você conecte aí com seus desafios. Então, aqui eu vou parar de compartilhar essa tela, vou compartilhar uma outra tela com vocês. É uma interação. A ideia é que a gente possa... só não estou achando aqui minha telinha. É que a gente possa fazer... Eu queria que vocês entrassem numa guia aí, ou no celular de vocês, no endereço www.menti.com. Enquanto isso, eu vou ver o que acontece aqui com a minha tela, que eu quero compartilhar com vocês a tela para que vocês possam ver ao vivo. Digita no... Ah, tá aqui já. Oi? O site já está no chat. Ok, deixa eu só ver que eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Bom, é sempre assim, né, gente? Tecnologia, a hora que não precisa dar errado, ela dá, mas a gente vai trabalhando aqui. Não consegui. Mas vamos fazer o seguinte. O seu está projetado no slide ou você está vendo a imagem, a nossa imagem? Eu estou vendo a imagem de vocês. Eu preciso compartilhar uma guia da internet e não, ela está aberta, mas eu não estou conseguindo. Mas, de qualquer forma, eu vou entrar aqui e eu consigo ver. Então, vocês vão digitar... Conseguiram ver agora? Vocês estão vendo minha apresentação? Vocês vão digitar esse código 99 97 71. Deu certo aí? Sim. Aqui, agora nós já estamos online. E a ideia é que você escolha um dos itens aí, né? Se você é um profissional de RH, se você é professor. Então, vamos aqui. Ó, nós temos aqui profissionais em busca do autodesenvolvimento, profissionais de RH. Até agora nós temos 40 respondentes, então falta um pouquinho de gente, eu vou dar um tempinho aqui. Repete o código, Deise, por favor. O código da sala é 999771. Vocês estão vendo a tela com as respostas entrando aqui? Não. Vocês não estão vendo? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou printar essa tela e coloco aqui para vocês verem o resultado. Então, vamos lá. A grande maioria das pessoas que estão aqui conectadas conosco hoje são profissionais de RH. Então, é legal que a gente vai trazer uma abordagem de como você, como profissional de RH, pode utilizar da metodologia para turbinar os treinamentos, para ter mais adesão, para gerar resultados mais significativos. E tem muita gente aqui também que está buscando um processo de autodesenvolvimento. Então, 43 pessoas de RH, 16 pessoas buscando aí o autodesenvolvimento. A gente tem 6 estudantes, temos 8 líderes de equipe e 5 outros
que não se encaixaram em nenhum desse quadro. Então, legal, eu vou trazer tanto uma abordagem para você enquanto líder, para você que é da área de RH, quanto para você que está buscando desenvolvimento. É legal que dá para a gente colocar um pouquinho voltado para a nossa realidade. Queria trazer para vocês, né, acho que uma reflexão muito importante, principalmente em função de tudo que a gente está passando. A gente tem uma crise, e é muito comum a gente ouvir, né, que a transformação digital nas organizações ela não foi realizada nem pelo CEO, nem pelo CFO, nem pelo CTO, né? O processo da transformação digital nas organizações foi o coronavírus, né? A crise, a gente teve que se reinventar. Então, o que a gente precisa, né? Se antes a gente precisava refletir muito sobre o processo de desenvolvimento, isso toma uma dimensão muito maior. Né? Como é que a gente vai voltar, né, ao que as pessoas estão dizendo, novo normal? Então, esse futuro literalmente não é mais como era antigamente. Então, como é que a gente pode fazer? Só para resgatar, a gente ouve muito falar do mundo VUCA, que é um acrônimo que dá uma dimensão de que o mundo hoje é muito volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. E talvez, com o processo que a gente vivenciou, isso fique mais claro para a gente, né? Então, quando a gente tem um gráfico sobre, de um lado, previsibilidade, do outro, conhecimento, quando eu não tenho previsibilidade, conheço muito pouco, falta clareza, eu tenho uma ambiguidade. Talvez a gente tenha vivido, né, um dos momentos de maior ambiguidade, que a mesma coisa pode significar outra coisa. Vejam aí as iniciativas para controle do Covid, né, o impacto disso. Então, é um ambiente muito volátil, incerto, a gente falta clareza no presente, não dá para a gente prever muito o futuro em função de não ter nem clareza sobre o presente. E aí, o que é importante, né? Até para a gente refletir de como a gente precisa pensar treinamento de uma forma mais estratégica. Então, eles falam que o VUCA Prime é o antídoto, né? Então, a gente precisa dar para as pessoas visão, entendimento, clareza e agilidade. Então, enquanto líder, enquanto RH, enquanto profissional, eu preciso deixar claro para as pessoas, comunicar de forma implacável, né? Quanto mais eficaz eu for no processo de comunicação, melhor. Eu tenho que trazer e garantir um foco para que os esforços das pessoas estejam direcionados para os desafios. Quando a gente fala em entendimento, é trazer para o foco do processo de desenvolvimento a curiosidade, fazer as perguntas, desafiar o modelo vigente, né? Trazer empatia para o processo e ter mente aberta. Nós vamos ter que nos reinventar, vamos ter que reinventar a forma de ensinar, a forma de aprender. Quando a gente fala em clareza, é simplificar as coisas, né? Deixar, tirar todo o excesso, reduzir a complexidade e tentar deixar as coisas mais simples e de uma forma que as pessoas entendam. E é preciso que a gente tenha uma visão sistêmica, que a gente olhe a área de RH, que a gente olhe a área de treinamento, mas que, como a Dani disse ontem, que a gente olhe para o negócio e entenda o impacto da nossa atuação no negócio. E agilidade né? Nós temos que dar respostas rápidas. Então, a gente precisa rever formas de trabalhar, rever metodologias, porque a gente precisa reformatar as organizações para os desafios. Eu gosto muito do conceito do Mihaly, né? Ele fala muito do conceito de flow, e eu queria compartilhar aqui com vocês para que a gente possa entender. O que o Mihaly coloca? Ele faz um gráfico entre desafio e habilidade. Então, imaginem vocês que você está no trabalho, você é promovida, você recebe um desafio novo e você não tem ainda todas as habilidades para aquele desafio. Então, quando o desafio é maior do que a habilidade que eu tenho para responder, normalmente aquilo é um processo momentaneamente desesperador. Você fica sem saber o que fazer.
Agora, quando a gente tem um grau de habilidade muito grande e o desafio é pequeno, a gente entra num processo de tédio, né? Você fala, poxa vida, eu preparei tanto, eu estudei tanto para fazer isso, né? E o que ele chama de flow? Flow é quando? E aí a gente precisa pensar enquanto profissional e enquanto RH. Quando eu aumento o meu desafio, eu preciso aumentar no mesmo tempo a minha habilidade. Então, o processo de desenvolvimento contínuo, ele tem que ser presente nos dias de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de lifelong learning aqui. Então, aqui, flow aumentou o desafio, precisa aumentar a habilidade. Então, a gente, enquanto RH, precisa olhar e falar, poxa vida, qual que é o desafio do meu negócio? As pessoas têm as competências necessárias para a entrega desse desafio? Se não tiver, como é que, enquanto área de treinamento, eu suporto a organização para que ela tenha as condições de entregar o resultado? E aí, o que é legal, né, que eu chamo muita atenção de vocês? No mundo VUCA, que é o que a gente viu isso anteriormente, isso vai ser uma constante. Cada vez mais a gente vai vivenciar desafios muito maiores que vão depender de novas habilidades. Então, o primeiro ponto para a gente refletir, qual que é a solução? A gente precisa buscar colaboradores que assumam o protagonismo das suas carreiras, né, que desenvolvam, que colaborem, e a gente precisa trabalhar nas organizações uma cultura para inovação. E trabalhar a cultura da inovação pressupõe aceitar o erro como uma oportunidade de desenvolvimento. Então, fazendo essa visão de mundo para que a gente possa entender o impacto e a responsabilidade que a gente, enquanto profissional de RH e de treinamento, passa a ter nesse processo. E aí, aqui é muito legal, né? Uma pesquisa do tal Heinz and Skilling, que ele fala o seguinte, como é que a gente prepara para esse futuro do trabalho? O que a gente precisa enquanto organização? Primeiro, é olhar para o planejamento estratégico, né? A Dani falou muito ontem, no RH que senta na mesa, que discute a estratégia do negócio, né? Então, o que é o planejamento? Que tipo de perfil de profissional eu vou precisar? Quais são as habilidades que eu necessito para entregar os meus desafios de negócio? Eu tenho essas habilidades presentes? Se eu não tenho, se eu tenho um gap, eu preciso estruturar uma forma de preencher esse gap. Então, primeiro, eu olho o negócio, entendo as competências que eu tenho e entendo as competências que eu vou precisar. Depois, a gente vai modelar o futuro, né? Olhar para o pipeline de talentos. Aqui entra o grande ponto. Por que eu quis trazer o VUCA e trazer um pouquinho para a gente dessa consciência desse novo normal? É que a gente vai precisar fortemente desenvolver programas para a retomada de crescimento. Os negócios mudam, as prioridades mudam, o desafio vai ser muito grande. Então, a gente precisa trabalhar fortemente novas competências, né? Então, é o que eles chamam de reskilling. Então, reskilling é quais são as competências que meu negócio vai demandar e que eu preciso desenvolver. Um outro ponto, tem algumas competências que eu já tenho, mas que no nível que eu tenho não vão dar conta do desafio que a gente vai enfrentar. Então, é o que ele chama de upskilling. Então, vai ser muito comum a gente ouvir, né, que a gente precisa trabalhar fortemente o reskilling e o upskilling. E harmonizar o cenário de competências dentro da organização e alinhar os programas de desenvolvimento com esse olhar de competências necessárias para o negócio. E aí, vem uma outra parte, que é otimizar as condições do talento. Então, ele diz o seguinte, a gente vai precisar repensar a estrutura, a gente vai ter que olhar para a cultura da empresa e entender, essa minha marca é empregadora, minha cultura atrai as pessoas, as pessoas anseiam por trabalhar aqui, e eu tenho que trabalhar fortemente com as pessoas o entendimento de que aprendizado é para o longo da vida. Aquele mundo linear que a gente conhecia, que as coisas demoravam a acontecer, ele ficou para trás.
os estudiosos estão dizendo que a gente acelerou cerca de 5 a 10 anos o processo de transformação digital. A Marta Gabriel, que é uma futuróloga muito inteligente, ela fala que a gente trouxe 2030 para 2020. Então, eu vejo isso como uma oportunidade muito grande para nós de RH, para a liderança, né? É um desafio, mas também é uma oportunidade. Então, que a gente pense nessa perspectiva do futuro do trabalho. E aí, né, vendo algumas pesquisas e alguns dados sobre esse novo normal, eu trago um cenário aqui que é assim, ó, o novo normal vai demandar novas competências. Se a gente pensar desde negócios pequenos, a tendência é que as coisas não voltem a funcionar como antes. Saiu hoje uma pesquisa, né, de coisas que vão continuar após pandemia. As pessoas vão querer teleatendimento, medicina, né? As pessoas querem permanecer em home office porque tiveram experiências positivas. As pessoas querem continuar comprando de lojas de bairro. Então, existe um impacto no modelo de comportamento e que vai demandar novas competências. A gente vai viver um cenário de redução de investimentos em treinamento e desenvolvimento. As empresas foram impactadas. Então, com certeza, a gente vai viver esse cenário de redução. E do outro lado, a necessidade de capacitar as pessoas. Necessidade de novos formatos de educação. Aí vem educação online, né? Como é que a gente faz uma educação online, mas que leve à prática e ao aprendizado? E aí, olha que interessante. Os cursos online, eles estão em segundo lugar na lista de coisas que as pessoas mais experimentaram durante a quarentena. Então, se existia um preconceito, né, por algumas empresas, por algumas pessoas, isso cai por terra, porque a condição exige que a gente vivencie esses novos formatos. Um outro ponto é a busca por cursos online cresceu 130%, segundo o Google. Então, são impactos na nossa forma de comportar e, portanto, a gente precisa de rever o mindset para a retomada de crescimento. Então, aqui, né, acho que esse pano de fundo é legal para a gente entender, né, o tamanho do desafio que vem pela frente para que a gente possa se posicionar aí, enquanto RH estratégico. E aí, dentro desse novo contexto, aqui é uma pesquisa da Deloitte Insights, que fala o seguinte: e como que vão ser, nesse futuro do trabalho, como serão as modalidades de aprendizagem? Então, primeiro, microlearning, né? A gente vai trabalhar com conteúdos smart, com blogs, curadoria de conteúdos, isso é uma realidade, né? A microaprendizagem. Então, cada vez mais os treinamentos, eles têm pílulas, né? Eles são divididos. Ninguém mais tira um executivo para ficar 40 horas num processo de treinamento, como já ficou no passado. Então, 16 horas tirar alguém é loucura. Então, como é que isso impacta para nós, enquanto profissionais de RH? O segundo é o macro-learning, né? Aí tem os MOOCs, né? Massivo Open Curso, que aí tem Coursera, EDX, Udacity, tem uma série de plataformas, né, que você tem acesso de conhecimento das melhores escolas de negócio do mundo. Então, realidade virtual, realidade aumentada, elas passam a fazer parte das nossas ações de desenvolvimento. Aqui a gente está falando de tendências em modalidades. Tem aí a University Learning, né, que são os formatos tradicionais, graduação, pós, eventos, os programas de liderança, e tem o Experiential Learning, né, mentoria, que entra muito o aprendizado com pares, né, o aprendizado social, a parte de socialização. Hoje eu participei durante a manhã de uma live falando sobre gestão do conhecimento, né? E a gente falando da importância desses momentos de socialização para que você tenha estruturado, né, um processo de gestão do conhecimento. Então, aqui é para a gente ir pensando, né, em alternativas
para que a gente possa trazer para as organizações algo que seja necessário, que seja atual e que impacte no negócio, como a Dani colocou ontem, né? Como é que a gente traz um evento, um treinamento que vai impactar no resultado do negócio, na última linha. E aí, isso aqui para mim é a melhor, né? A Journey Hart lançou chama 7 P's da aprendizagem, um estudo muito novo. E o que acontece? Eu faço um curso naquela Escola do Futuro, né? O futuro das coisas, e a gente está discutindo o que vai ser a tendência em educação do futuro. E esse estudo veio dessa escola, né? E ele coloca o seguinte: valor e autonomia. Então, são 7 P's. Primeiro, a gente tem que prover. A gente tem que prover conhecimento para as pessoas. E o segundo verbo é promover. Então, eu tenho que prover e promover. No prover, vem outros 2 P's, que é o push e o pull, que é o seguinte: o push é empurre na linha do quais são os conteúdos necessários que as pessoas que trabalham aqui precisam fazer, sobre políticas, sobre práticas. Então, quais são esses cursos? O pull é dar recursos para as pessoas. Então, o que eu posso trazer em termos de curadoria, de trilha de competência, para que as pessoas possam entender e poder desenvolver, trabalhando ali as questões voltadas para o desenvolvimento de competências para o negócio. No promover, olha que legal, né? É o peer, ele fala o processo de aprendizagem precisa ser social. A gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa aprender com o outro. Isso é muito importante. E vem também o personal. Aí o personal é o seguinte: o que eu vou trazer para o meu desenvolvimento, para o meu autodesenvolvimento? E tudo isso tem que convergir para a performance, né? A Dani trouxe isso fortemente. Quando que um treinamento é válido? Não é quando as pessoas gostaram, não é quando o instrutor é legal, né? É quando ele traz resultado para o negócio. Então, aqui fica uma reflexão para vocês, porque eu acho que nessa figura a gente consegue refletir um pouquinho sobre a importância do nosso papel, de como é que a gente pode ser mais estratégico, de como é que a gente monta uma arquitetura de desenvolvimento, né? Como é que a gente traz soluções diversas para conseguir atender aí a organização. Porque, gente, aprendizagem é explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Então, acho que essa mensagem, né, essa frase, talvez ela precisa ser o grande mote da nossa área, né? Talvez é uma frase que a gente tinha que imprimir, deixar ali do lado e a gente recorrer a ela toda vez que a gente for estruturar um programa de desenvolvimento, né? Então, eu preciso explicitar tudo que eu aprendi por meio de uma performance melhorada, acima daquilo que efetivamente eu estava entregando até o momento. Então, aqui é um momento de reflexão, e olha que interessante, né? Essa Andrea Filato aqui, ela traz a gente tem falado muito de RH ágil, de metodologias ágeis, né? Então, a pedagogia tradicional é muito da teoria, é muito da informação e do controle, né? A gente quer saber se o cara está ali, se é online, se está vigiando, né? É da concorrência, é um modelo padronizado, é o mesmo para todo mundo. E sempre tem uma figura liderando o processo. Quando a gente vem para a pedagogia ágil, eu tenho que partir da teoria para a prática. A Dani falou ontem, né, do Flipped Classroom. O momento da sala de aula é o momento para a gente debater, para os cases, para trocar experiência. Então, que conteúdos eu posso passar antes? Isso está alinhado com os 6Ds, né? Que é o que a gente prepara, como é que a gente elabora ações que caminhem para o desenvolvimento. O Ulisses hoje compartilhou aí com vocês, né? Um texto sobre 70-20-10 para que vocês já pudessem vir mais aquecidos. Aprendizagem
pressupõe aplicação, é colaboração, a gente precisa aprender juntos. Ela precisa ser personalizada e ela precisa ser co-construída. Então, quando a gente vai, se a gente entrar para a sala e pensar que a gente sabe tudo que as pessoas da organização precisam, a gente está enganado, a gente precisa sentar com o executivo, a gente precisa co-criar, de repente é cliente, né? Quem pode estar conosco para que a gente ofereça soluções mais aderentes aos desafios. Então, a ideia aqui é que a gente seja provocado um pouquinho, que é para a gente entrar efetivamente no 70-20-10. Então, o que é um PDI, né? O que é um plano de desenvolvimento individual? É um programa que eu vou estruturar, né, para atender tanto a empresa quanto os meus anseios profissionais. A gente viu aqui, acho que são 6 pessoas, né, que estão aqui, que não são da área de RH e que estão buscando participar como um processo de desenvolvimento pessoal. Então, para vocês, essa metodologia também é válida. Imagine o seguinte, qual que é meu desafio de carreira? O que eu quero para mim? Hoje eu sou analista de treinamento e eu quero ser uma gestora de RH. Ok. Quais são as competências que você precisa desenvolver? E você pode usar da metodologia para fazer um plano de desenvolvimento para você. Então, a ideia aqui agora é trazer mais prática e compartilhar aqui com vocês alguns desafios, certo? Então, vamos lá. A ideia era a gente sair aqui para uma pesquisa com vocês, mas eu confesso que eu estou ficando com receio dessa minha tecnologia. Se eu sair, depois eu não volto, e eu quero muito ficar com vocês até o final. Então, vamos fazer o seguinte, se vocês puderem registrar no chat aí, qual foi para você, e aí, Ellen, se você puder me ajudando aí, compartilhando o que as pessoas estão dizendo, qual foi para você um momento significativo de aprendizado? Ou seja, como que você tinha um desafio, qual a forma que você melhor aprendeu? Compartilha aí conosco quem tem aí uma prática. Olha, eu aprendi com alguém. Conta aí para a gente. Ellen, conta para mim, de que forma que você mais aprende? Deise, bom, primeiramente, eu gosto muito de compartilhar, né? Então, assim, obviamente eu aprendo lendo, mas o que mais faz sentido para mim é quando eu compartilho com alguém, aprendo com a experiência do outro, né? E, obviamente, coloco isso em prática. Legal. A Débora, aprendi na prática, errando e acertando, e também com a experiência dos outros. Fabrícia, lendo e praticando. Aprendi fazendo e pesquisando muito para que aconteça, mesclando entre teoria, execução e ensinando, aprendendo fazendo. Aprendi mais fazendo e dividindo com os colegas. A Bernadette, pesquisando e debatendo. Aprendendo, fazendo e ensinando, acompanhando profissionais, né, com experiência, aprendo no dia a dia, aprendendo na prática, né, e observando. Bom, então aí... muito, aprendendo muito com as pessoas. Vamos só entender, né? Vocês, com tudo isso que vocês disseram, vocês fecharam o que é a metodologia 70-20-10, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro, essa pesquisa, olha que interessante isso aqui. Essa tela é daquela que a gente de RH tem até que fotografar depois para a gente entender, né? Foi feita uma pesquisa desse analisando o valor do processo de aprendizado no trabalho, da Jane Hart, que é a mesma que trouxe o 7Ps, e eles listaram 12 formatos de trabalho, 12 formas de aprender. E eles fizeram uma pontuação do que não era importante, o que era importante, o que era muito importante, e a última coluna é a soma de quem teve a nota muito importante mais o essencial. Então, a primeira forma
a mais eficaz, né, de aprendizado é no trabalho diário. Foi isso que muitos de vocês falaram, né? Eu aprendo fazendo. Conhecimento compartilhado ficou em segundo. Busca na internet, o feedback do gestor. Então, aqui tem todos os processos, né? Sala de aula, e por isso que a gente tem que trazer 70, 20, o 6Ds, né? Para que não seja só o evento da sala de aula, ele leve para aplicação. Então, aqui dá para a gente uma dimensão das formas que mais impactam o desenvolvimento. Então, quando eu penso num programa de desenvolvimento, eu não posso considerar apenas sala de aula. Ou eu não posso considerar apenas uma leitura. Eu preciso trabalhar uma diversidade de formatos, porque eles vão me gerar a efetividade das entregas que eu vou fazer. Então, aqui entra um processo que a gente traz, que é o seguinte: pensem, ao desenhar um processo de desenvolvimento, pensem nessas 4 etapas. A gente precisa compartilhar, a gente precisa praticar. Muitos aí falaram, né? A própria Ellen falou, olha, eu gosto de ler, pesquisar, mas compartilhando com o outro eu aprendo muito. Ampliar e explorar. Então, se eu quero compartilhar, eu posso usar aplicativo, eu posso usar o ensinar para aprender, né? Então, programas de multiplicador interno, rodas de conversa. Se eu quero praticar, oficina de prática, trabalho de desafio, on the job, jogos de negócio, job rotation, tudo isso é o aprendizado na prática. Se eu quero explorar, como é que eu vou descobrir, pesquisar? Roda de conversa, jogo de pergunta e resposta. E se eu quero ampliar, artigo, e-book, podcast, palestra, livro. Então, a gente está construindo aqui, porque quando a gente para desenhar um processo de treinamento e desenvolvimento, lembra lá dos 7 P's, lembra dos 12 princípios aí que ajudam a gente a aprender, e entenda que a gente tem que trabalhar essas 4 dimensões. A gente tem que explorar, a gente tem que ampliar, a gente tem que aplicar e a gente tem que compartilhar. Então, isso precisa ser levado em consideração. E aí a gente entra efetivamente na nossa prática. Eu sou apaixonada, né? O modelo da Universidade de Princeton, e o que ela traz para a gente, né? Um pouco do que vocês disseram. 70% do meu aprendizado eu aprendo fazendo. É o aprendizado da experiência, resolvendo problemas do dia a dia, com um desafio diferente, com uma carreira lateral. Então, tudo isso representa 70% do meu aprendizado. Quando a Ellen, acho que a Bernadette também falou, né, que gosta de compartilhar, vem o 20%, que é o aprendizado social. Então, eu aprendo com o outro, eu aprendo compartilhando. Então, são muito importantes as práticas de coaching, de mentoring, né? Os grupos de discussão, rodas de conversa, grupos de especialistas são muito importantes porque eles geram o aprendizado social. E 10%, e aí eu chamo muita atenção, embora seja menor, é a base de qualquer desenvolvimento profissional. Então, eu estou aqui com vocês hoje compartilhando sobre treinamento e desenvolvimento. Eu aprendi na prática, eu tive meus mentores, eu compartilho, mas eu preciso ter base e fundamento conceitual, porque isso dá credibilidade ao nosso trabalho. Então, quando a gente vai olhar para um programa de desenvolvimento, a gente precisa, sim, ter a base conceitual, né? Reforçar conteúdo, leitura, um livro, um e-book. Então, tudo isso precisa fazer parte do nosso processo de desenvolvimento. Ok? Tá ok aí, pessoal? Se eu estiver correndo, vão me sinalizando aí.
Tá fazendo sentido? Se tiver, faz joinha. Se não tiver, faz assim. Obrigada, Beatriz Berger. É tão importante, né, o que você está trazendo, porque muitas vezes, quando a gente olha em termos de percentual, a gente tende a entender que o 70 é mais importante, né? Então, aqui a gente não está falando de grau de importância. Aqui, na verdade, é entender esse composto como todos são importantes, né? Porque é um que vai dando a base para o outro. Eu não posso simplesmente colocá-los em prática, sendo que eles não conhecem o como fazer, né? O que precisa ser feito. E também eu não posso dar só os 10% e não dar uma estrutura, né? Para isso ser colocado em prática. Então, é super importante isso que você traz, né? O aprendizado completo. É legal, Ellen, né? Por isso que a gente precisa enxergar como um processo e não um evento, né? Porque você precisa trazer formas, e eu vou compartilhar aqui, bem simples, um modelo que eu criei de desenvolvimento que mostra tudo isso aqui para vocês, né? A ideia é compartilhar um pouco também de práticas, né? Para que a gente possa sair daqui, quem for profissional, chegar em casa, pensar no seu desafio e desenhar um PDI baseado no 70-20-10, e quem for de RH, né, pensar essa visão mais estratégica e ter condição de fazer um exercício de apresentar aí uma ação significativa de desenvolvimento. Então, aqui a gente detalha mais, vocês vão receber esse material, então depois fiquem tranquilos que dá para vocês consultarem, né? Então, falando um pouquinho de aprendizado na prática. Né? Então, enquanto área de desenvolvimento, que tal eu estruturar um programa de job rotation? Que tal a gente estruturar um programa, por exemplo, o Algar, eu trabalhei na Algar muito tempo, né? Eles têm o Little Time Out, né? Que os executivos vão para o Brain, que é uma estação de inovação que trabalha com metodologias ágeis, eles vão lá vivenciar novas metodologias e depois voltam para suas áreas de atuação. Como é que eu posso fazer? Ampliar o escopo de atuação, ou eu dou um projeto estratégico para essa pessoa participar, ou eu crio uma política de substituição de pessoas de férias, né? Eu trabalho já o conhecimento das pessoas. Se eu tenho uma oportunidade de ter outras áreas, de repente eu faço um job rotation, meu supervisor de logística lá do Pará, sei lá, ele vai para João Pessoa para ele entender como é que as coisas são feitas lá. Então, aqui tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Então, enquanto profissional, se você quer ter visão sistêmica, converse com seu gestor e fala, olha, eu queria fazer um job rotation, eu queria, eu sou da área de marketing, eu vou estruturar um projeto, um plano para eu sair com um vendedor, para eu visitar a loja, para eu visitar cliente. A gente fez um trabalho muito legal na Algar, né, que foi onde todos os executivos vivenciaram um dia no cliente, como carona de televendas ou saindo para visitar uma loja, instalar um produto na casa com um técnico ou na loja atendendo. Então, é um formato que te ajuda as pessoas terem visão sistêmica, entenderem o impacto das suas ações, ok? 20%. Vamos montar um grupo de estudo, vamos ler um livro juntos, né? Vamos estruturar um processo de mentoria. E aqui eu trago uma questão, depois se vocês quiserem procurar na internet, é um professor do Sul. Ele criou uma metodologia que chama 300, que é o quê? É peer, né? Ele pegou pares de alunos, então ele pegou o melhor aluno lá em determinado conteúdo e pôs como que tinha mais dificuldade, e ele foi fazendo esse casamento dos alunos. E ao final ele teve um impacto muito positivo, o aproveitamento foi muito maior. Então, ser orientado por profissionais que sejam referência. Então, olha, eu desejo muito ascender uma carreira executiva. Deixa eu conversar com o executivo da minha empresa, que eu admiro, e entender o que ele faz. Deixa eu buscar um processo de coaching. Aqui entra, gente, uma coisa extremamente importante, que é o feedback estruturado. Então, a oportunidade das pessoas
nos dizerem o que elas entendem do nosso trabalho, qual que é o impacto do nosso trabalho, que áreas a gente precisa desenvolver. Então, aceitem e entendam que o feedback ele é um presente nesse sentido, né? Ele dá para a gente essa condição. E os 10% é o formal. Então, você, enquanto TH, RH, você pode criar uma trilha de competências, uma curadoria de conteúdo, você pode montar um treinamento ou observar ações e eventos externos que as pessoas devam participar, a leitura de um livro, né? A indicação de um podcast, um filme que a gente assista e olhe, né, para esse filme numa perspectiva de aprendizado. Então, e é legal, eu queria muito reforçar o que a Ellen disse, tá? Ser 70 não significa que ele é mais importante. É normalmente o tempo que a gente dedica. Então, é ideal que você passa muito mais tempo trabalhando. Então, se você puder aprender no trabalho, isso é muito positivo, tá? Então, entendam que o 70-20-10, ele ajuda profissionais, liderança, organizações a estruturarem programas de desenvolvimento que vão levar ao que a Dani falou ontem, né, a um RH que impacta positivamente no negócio. Certo? Deise, só aproveitando aqui a oportunidade, a Priscila explica aqui para nós o que seria o on the job, né? Ela está pedindo para explicar melhor do on the job. É o meu trabalho, é a minha atividade. Então, o on the job é o aprender fazendo, é o mão na massa, né? Então, eu estou lá, eu sou da área de treinamento e desenvolvimento. Quando eu estou reunida lá para desenhar um programa de treinamento, que eu estou junto com o consultor, que eu estou com o meu time criando um programa de treinamento, é um on the job, é mão na massa. Então, é muito aquela ideia, né? Eu lembro que eu fui visitar a Universidade do Hambúrguer, que é a Universidade do McDonald's, né? E a pessoa que nos recebeu, ele falou, olha, a gente ensina a fritar batata fritando batata. Não é assistindo um vídeo sobre como frita a batata. Então, a ideia é do fazer, né? do dia a dia, da nossa atividade. Então, a gente aprende a andar de bicicleta andando. Né? Então, você tem que ir para a prática, se jogar e fazer. Tá? Então, queria muito reforçar, né? Trazendo essa ideia dos 7 P's, das ações de desenvolvimento, porque treinamento não é um evento. Eu não posso pensar em treinamento e falar, vou mandar meu executivo fazer um treinamento em março e em dezembro. E aí você olha, as coisas não conversam. Muitas vezes aquilo não está alinhado ao desafio dele. Então, é preciso a gente pensar fortemente do impacto que a gente tem na entrega do resultado, né? Para a gente ter valor, para ser um RH estratégico. Tá bom? E aí, eu quero compartilhar com vocês, aqui é um trabalho que eu fiz, a Algar é meu cliente, né, que é um playbook de competências, que é para mostrar para vocês como é que a gente trabalha o 10%. Se a gente lembrar lá dos 7 P's, né, o push, o segundo P, o P, prover, né, no prover, dá a ideia que a gente tem que criar essas trilhas de desenvolvimento. Então, a gente vai, todo mundo de dedo cruzado. Vocês precisam, que eu estou sentindo uma energia boa dessa turma. E vai dar certo. Será que vocês estão enxergando uma tela azul? Então, deu certo. Estou aqui para compartilhar com vocês, né, para que vocês possam entender. Olha que legal. Né? Então, aqui é um material, é uma curadoria de conteúdos que foi feita baseado na metodologia 70-20-10. Então, aqui tem uma cartinha para o líder, uma para o liderado, e aqui a gente tem os atributos de cultura, né? Que seriam como se fossem as competências. São esses 4, perene, confiável, ágil e inovador. Então, olha que legal. Se a gente aperta aqui no perene, ele abre para a gente o que é perene, né?
e ele abre no 70, no 20 e no 10. Como que eu posso trabalhar a escolha que garante a execução, gerir o risco do negócio? Acho que a gente está aí com a Luciana, a Lu Tanuri está aí, a Mariângela também acho que está aí, que são umas queridas da Algar, né? Então, acho que a Lu já até conhece esse material. O que que a gente faz? No 70... Eu já coloquei até aí, Deise, que é lindo e maravilhoso. Ai, obrigada. O material contente, é maravilhoso. Eu já escrevi. Obrigada, aí. querido. Obrigada, viu? Então, aqui, isso é para auxiliar o líder e para auxiliar as pessoas que querem se desenvolver. Legal, eu preciso desenvolver visão estratégica, como é que eu posso fazer isso? Você pode desenvolver acompanhando os projetos da área, ou você pode desenvolver aplicando alguma metodologia. Então, aqui vem descrito como eu posso desenvolver essa competência. Aí, se eu venho para o 20, tá aqui, como é que eu posso trabalhar o aprendizado social para desenvolver essa competência? Inclusive, tem até perfis de Instagram que você deve seguir, né? Então, por exemplo, quais são os perfis de Instagram aqui, ó, do Valor Econômico, Ricardo Amorim, o Schwartzman, que são o BCG, que são Instagrams, né, que são perfis que trabalham a questão voltada para a parte de estratégia. Se eu volto e venho no 10%, vem aqui, ó, livro, filme, TED e artigo. Então, ok, para trabalhar estratégia, quais os livros que a gente indica? Então, tem aqui a estratégia do Oceano Azul, tem execução, tem a estratégia das 3 caixas, né, que são livros que eu li, conheço e indico para cada uma dessas situações. Então, se eu volto aqui, aí TED vídeo. Então, tá aqui o TED, olha, você pode assistir a estratégia do Oceano Azul, tem um vídeo. Então, você clica, ele já te leva para o link do vídeo. Se eu voltar, quais são os artigos? Está aqui, ó, o artigo da Harvard Business Review. Então, aqui é o que a gente chama de curadoria. Ok, mas eu quero assistir um filme. Legal. Fome de Poder, que conta a história do McDonald's. Assiste e entende como é que é a estratégia, qual é o papel do valor. Então, aqui é um playbook que ajuda as pessoas a direcionarem o seu processo de desenvolvimento. E aí ele acontece para cada uma das competências, né? Então, se eu quiser ágil, como é que eu faço para ter agilidade, para tomar decisão, para simplificar processo? A mesma coisa, no 70%, o que eu posso fazer? No 20%. Então, aqui é um modelo de material. Quando a gente fala em curadoria, está muito relacionado a isso. Como é que a gente organiza o conhecimento e facilita para que as pessoas possam aprender? Paulo Barata, você apareceu, achei que você não ia vir, Paulo. Saudade, querido. Vamos lá. Então, aqui, para mostrar para vocês uma das formas, né? Então, essa curadoria de conteúdos é muito legal, uma estratégia que tem um investimento pequeno, né, e um impacto muito grande. Acho que a Lu, como ela disse, ela compartilhou aí com vocês a visão que ela tem. Trouxe aqui, né, aqui é muito simples, porque é um programa muito curtinho, né, de desenvolvimento, mas eu trouxe para compartilhar com vocês de como é que a gente pode desenhar uma solução. Aqui eram 2 treinamentos só, tá? Que era de autoconhecimento e de cultura. Eu estruturei aqui um modelo. Então, primeiro, né, ele tem uma trilha de atividade antes, eu faço a curadoria, então ele vai receber vídeo, artigo, né? Depois ele vem para os encontros online, são 3 encontros de 2 horas cada. Aí o que ele faz? A gente conecta com a atividade de aplicação e o webinar com o executivo da empresa. Ok, além disso, o que ele tem, né? Aplica o PI ou diz que tem uma devolutiva, tem um plano de desenvolvimento e tem uma mentoria online. Então, é muito para dizer para a gente que a gente precisa desenhar esses processos de forma
mais estruturada, né? Trazer como um processo e não um evento. E aqui eu participei recentemente, né, de um curso com a Crescimento, e ontem a Dani chegou a comentar, né, dos treinamentos online, esses novos modelos, e eles trouxeram uma questão sobre a aprendizagem digital, e aí eu queria compartilhar esse material com vocês, a fonte está aí, é da Crescimento, tá? Então, o que ele traz? A aprendizagem digital, ela tem que ser vista sob 6 perspectivas, né? A mudança cognitiva é diferente de aprender, não dá para ficar 4 ou 8 horas seguidas. Os vieses digitais, né? Quais são as percepções, como é que a gente usa de tecnologia, como é que eu gero a transferência e a aplicabilidade do conhecimento. Ela precisa ser híbrida, né? Eu tenho que alternar momentos presenciais, momentos síncrono, assíncrono, leitura. Eu preciso gerar o engajamento virtual, né? Então, eu crio uma comunidade, eu crio um Telegram, a gente marca encontros virtuais para discutir, e eles chamam de dedômetro, né? Como eles adaptaram isso aqui, o dedômetro é que a todo momento as pessoas precisam me sinalizar se está legal, se está fazendo sentido, né? Então, é aquela coisa, usa o like, usa as figurinhas da plataforma que você está usando, para as pessoas manifestarem qual que é o sentimento que elas estão tendo com aquela atividade, ok? E aí, gente, a coisa a gente tem que fazer, né? Então, vamos exercitar. Então, eu trouxe aqui, a gente já está chegando ao fim, tivemos um probleminha aqui com a tecnologia, mas pretendo manter aí o horário com vocês. Então, eu trouxe aqui um exemplo simples, né? Eu fiz agora para compartilhar com vocês, e aí, principalmente, quem é profissional, né? Depois, que não trabalha em RH, que às vezes não tem tanta familiaridade, você vai receber esse modelo, isso aqui pode te ajudar. Então, se alguém precisa desenvolver maior orientação estratégica e um pensamento de longo prazo, no trabalho, o que ele pode fazer? No on the job, né? Vamos lembrar aí, participar de um projeto estratégico da empresa. Tá? Então, vai ter um projeto, opa, deixa eu participar. Realizar job rotation com áreas de interface para ampliar essa visão sistêmica. Ele pode, né, conhecer a estratégia da empresa conversando com outras pessoas, participando de reuniões, buscando um peer mentor, né, um profissional da área de estratégia que possa compartilhar conhecimento com ele. Ele pode mapear instituições para fazer benchmarking, né? Então, qual instituição que tem um foco grande em estratégia de médio e longo prazo? Vamos lá fazer uma visita. E vem informal. Ele pode ler a leitura do Rancharan, do livro Execução, ele pode ler a estratégia do Oceano Azul, ele pode usar a trilha de curadoria da empresa, né? Tem o filme, ele pode fazer uma formação numa escola de negócios, como o INSPER, né? Então, a ideia é trazer esse desenho. E aí, quando eu trabalho fortemente, né? A maioria da minha experiência é com executivo, quando a gente fazia um processo de avaliação 360, a gente desenhava, junto com o executivo, um plano de desenvolvimento individual. Então, frente aos resultados da avaliação, frente aos desafios de negócio, que ações que a gente podia trazer que gerassem aprendizado efetivo para esse executivo. Eu pus mais um exemplo, né? Se for para trabalhar inovação, use mais perguntas por quê, onde, né? Trabalhe o mapa de 4 ações lá da estratégia do Oceano Azul. Então, aqui é um modelo para compartilhar com vocês de como isso se dá na prática, ok? E aqui a gente também precisa fazer com que as pessoas entendam que o aprendizado on the job, que a atividade em si é um aprendizado. Então, aqui é um guia para a gente trabalhar um pouquinho da formalização do aprendizado on the job, né? Eu vou para um job rotation, eu vou para um projeto, o antes da atividade, as pessoas precisam ter claro o que ela quer aprender. Por que é importante?
como que isso vai ajudar a área dela, a organização e ela mesma a atingir seus objetivos. Quando ela estiver na atividade, ok, eu estou conseguindo desenvolver as habilidades que eu preciso para subir na carreira que eu desejo, né? Quem colocou aí como profissional. E depois, o que eu aprendi com isso? O que isso impacta no meu comportamento? E aqui é um modelinho para ajudar a gente a ver comportamentos e ações. Então, se eu vou para uma atividade nova, né? Um executivo está indo fazer um job rotation, qual que é a meta que ele deseja atingir? Como que ele vai realizar? Então, aqui é um guia para ajudar a gente a pensar sobre a formalização do aprendizado on the job, que é muito importante acontecer, tá bom? E aqui, né, talvez venha algo mais importante que a gente vai ver aqui hoje. Eu brinco que é o OLX. A gente precisa desapegar. Desapegar de comportamentos, de crenças, de formas de fazer que deram certo no passado e que não necessariamente são importantes para o novo contexto. Saibam que a gente vai enfrentar aí, né, o que eles estão chamando de novo normal, e a gente vai precisar desapegar muito, né, de forma de fazer, de forma de atender, de portfólio de soluções. Eu trabalho com consultoria. Janeiro e fevereiro, né, início de março, foi um ano maravilhoso. E, de repente, vem a pandemia e eu tenho todos os meus contratos até o meio do ano cancelados. Então, o que eu tenho que fazer? Me reinventar. Desapega, desapega, desapega. Né? O treinamento de 16 horas, o contato um com o outro que você adora, não vai acontecer mais. Então, como é que você vai fazer ser produtivo, ter qualidade de forma diferente? Então, é um exercício constante que a gente precisa. E segundo é aprendizagem ativa, né? A gente precisa assumir a nossa carreira e a gente precisa cuidar da nossa aprendizagem. Mas é importante a gente entender que aprender não é só absorver conteúdo. Eu li, eu dominei, eu sei muito. Eu preciso externalizar tudo isso que eu li, que eu aprendi, seja na relação com o outro, num curso, numa leitura, eu tenho que externalizar colocando em prática. É ser protagonista, é trazer resultados diferentes, é buscar se desenvolver, é buscar aprender melhor, qual a forma que eu melhor aprendo, né? Por isso, a pergunta para vocês. E eu gosto dessa frase, né, que eu acho que ela significa muito, que é do Alvin Toffler. Eu costumo dizer que é o Alvin, né, meu amigo, eu gosto muito dos relacionamentos, da proximidade. Então, o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu estava relendo hoje o livro do Salib e do Sandro Magaldi, né? Estava até aqui. Gestão 4.0, Gestão 4.0, né? E acho que é o 4º capítulo, ele faz uma crítica às escolas de negócio. E ele coloca o seguinte, né? Mais de um terço das habilidades que a gente vai precisar, a gente ainda não domina, a gente ainda não sabe. E o segundo é o seguinte, aquilo que você aprendeu no seu primeiro ano de faculdade, ele no seu 4º ano de faculdade só sobrou 50% do que você aprendeu no primeiro ano, porque o restante já não faz mais sentido. Então, essa ideia de aprendizado para sempre, né, é muito importante para a gente conseguir. Então, antes de fazer o convite, aliás, eu vou fazer o convite e depois eu chamar a Ellen para a gente contar uma novidade para vocês. Amanhã é a Andréia, acho que é um tema super pertinente, né? Como é que a gente transforma aí, trabalha com vídeos. A Andréia tem uma experiência fantástica. E aí fica o convite para que vocês continuem conosco amanhã. Tenho certeza que vai ser um aprendizado muito legal. A Andréia, ela sabe, ela é uma estudiosa e ela sabe fazer, né? Então, é gostoso aprender com quem sabe fazer. Então, acho que vai ser uma experiência muito legal. E a gente vai contar a novidade, né, Ellen?
Você que vai me ajudar. Sim, uma grande novidade, né, Deise? A gente está ansioso aqui, desde o início a gente comentou, né, que traríamos uma novidade agora no final, então chegou o momento. Nós queremos lançar aqui, junto com vocês, a nossa formação de Business Partners, em especial, né, em parceria com a Deise. Então, se você é profissional de RH e quer desenvolver mais competência, né, e aí depois, Deise, se você quiser falar um pouco melhor sobre o conteúdo, o que a gente vai trabalhar. Mas, então, pessoal, olha só, nós traremos 18 horas de formação, então a gente vai dividir isso em 2 semanas, né, aproximadamente, no início de agosto, mais o assessment completo, um assessment completo com devolutiva e mais 1 hora de mentoria individual, ou seja, a gente está falando de uma mega formação aí para você, né? Então a gente está muito feliz. E se você está participando, né? Vocês que estão, todos vocês que estão participando aqui com a gente na semana, se você fizer a inscrição e fechar com a gente até sexta-feira, a gente consegue, né, presentear você com 20% de desconto nessa grande formação. Então, essa é a nossa grande novidade, junto com a Deise Lima. Deise, se você quiser falar um pouco melhor sobre a formação, tá? Fique à vontade. Ah, legal. E a ideia, gente, vocês vão vivenciar um pouco do que a gente trouxe, né? Então, tem uma trilha de conteúdos, a gente vai trazer profissionais que têm aí experiência para compartilhar conosco, né? A ideia é que seja algo prático. Ulisses e a Ellen vão estar dividindo aí comigo, né? Então, ferramentas para diagnóstico, para uma atuação estratégica, né? Como é que o BP, que a Dani trouxe fortemente ontem, né? Como é que ele entende de negócios, entende de pessoas e como é que ele estrutura a sua ação para um resultado eficaz. Então, acredito que vai contribuir muito aí com os profissionais que têm esse desafio de RH e vai ser um prazer poder contar aí com vocês. E lembre que é um processo estruturado e a gente ainda te ajuda a desenhar o seu plano de desenvolvimento individual na metodologia 70-20-10. Excelente. Deise, bom, então, pessoal, a gente vai encaminhar para vocês lá no grupo, fiquem atentos, tá? Vocês estão percebendo que a gente está mandando vários materiais lá no grupo, inclusive o link da inscrição, tá bom? Então, até sexta-feira com 20% de desconto. Antes da gente finalizar, Deise, e para a gente abrir para perguntas, né? Já tem pessoas aqui participando. Eu queria só para a gente começar aqui o nosso bate-papo com perguntas. Quando a gente fala, né, desse aprendizado obtido através de experiências práticas, é muito importante a gente entender o papel do gestor também, né, Deise? Para que ele participe, né, dessa construção, enfim, da execução desse processo, juntamente com o RH. Então, a gente está falando de um trabalho em equipe. Então, eu gostaria que você colocasse aqui para a gente, né, qual que é o seu ponto de vista, Deise, em relação ao papel do RH nesse processo, do gestor e também do participante, né? Quando a gente fala aí do modelo 70-20-10 com um foco mais específico na prática, né? No 70%. Primeiro é o seguinte, aí eu vou cruzar, né, o 70-20-10 com 6 Ds, né? O apoio à performance. O gestor, ele tem um papel fundamental, né? O gestor precisa cobrar, né? A gente está falando aqui, cobrar, entre aspas, acompanhar. Se eu vou para um treinamento, né, o que acontece? O que eu aprendi? Qual que é o impacto na prática? E uma outra coisa é fazer com que eu também compartilhe esse conhecimento com as outras pessoas. Então, o profissional de RH, acho que a Dani trouxe isso muito claro ontem, né? A gente precisa entender fortemente do processo de desenvolvimento, de como as pessoas aprendem, quais são as metodologias que fazem mais sentido, e a gente precisa entender de negócio. E junto com o executivo, né, junto com as áreas, fazer um bom levantamento de necessidade de desenvolvimento, né? Cruzando o quê? Qual que é o grande direcionador? Parta da estratégia do seu negócio. Tenha por suporte a sua cultura e os seus valores. Isso é que importa uma ação, ela não é descasada. E aí, qual que é a melhor metodologia? Aí a gente adora, né? Porque entra naquilo que a gente tem domínio, né? Então, o que a gente pode trazer?
é uma palestra e é um debate com o executivo. Outra coisa é, façam gestão do conhecimento. Eu tive experiências com investimentos pequenos de desenvolvimento, que a gente fazia com multiplicador interno, capacitava as pessoas para entrarem e atuarem em sala de aula. Normalmente essas pessoas falam muito a linguagem do negócio. Eu trabalhei com empresas que a gente tinha políticas de reconhecimento, então a pessoa recebia por hora de treinamento, e é legal porque isso gera, né, uma vontade, um impacto positivo, e façam do ambiente da empresa um ambiente propício para a aprendizagem, né? Compartilhem, usem os canais de comunicação interno, envolvam a liderança, e aí vamos falar para a gente, né? Vamos esquecer que nós somos a grande maioria da área de RH, o que a gente precisa, né? Quando eu falei lá no estado de flow, e por que eu quis trazer o VUCA, né? É porque a gente precisa se apropriar da nossa carreira. A nossa carreira não depende de RH, não entregue a sua carreira nas mãos do RH. Então, você tem a sorte de trabalhar numa instituição que invista em desenvolvimento, que tem ações estruturadas, mas a gente precisa desenhar e assumir o controle da nossa vida, da nossa carreira. E lembra, né? Aprendizado é performance melhorada por meio da aplicação daquilo que aprendeu. Acho que isso é importante deixar. Pessoal, deixei o contato, se vocês indicarem por QR Code, ele salva meus dados, LinkedIn, conta bancária também salva. Bem, a Débora, ela faz a seguinte pergunta. Nos últimos 2 anos, a gente fala muito, né, sobre o mundo mudou e você. E falamos também sobre as profissões do futuro, né? Então, ela quer saber, na sua visão, e aí, isso veio de uma forma, né, de uma vez para nós. Então, ela quer saber se você acredita que as reinvenções da nossa profissão, ela será rápida, né? Então, juntamente com essa evolução, né? Será que a gente está preparado? O que eu acredito, né? Eu quero estar preparada, né? Eu gosto muito da analogia de uma escada rolante, né? Se você tentar subir a escada ao contrário, né? Então ela está descendo e você quer subir, a única forma que você tem de chegar lá em cima é sendo mais veloz que ela. Uhum. Então, é fato, né? Conhecimento é obsoleto, as coisas perdem validade. Então, para que a gente consiga ser um profissional conhecido, ter um retorno, a gente precisa acelerar o processo de desenvolvimento. Só que tem um detalhe, né? Eu acredito muito em tecnologia, a gente vê muito Big Data, as transformações, elas são humanas, tá? Por mais que a tecnologia venha, o nosso papel de humanizar as relações, de cuidar das pessoas, não é cuidar no sentido, cuidar para o desenvolvimento, né? É cuidar para o crescimento, é oportunizar ações que promovam o crescimento e o desenvolvimento. E é uma ação que precisa ser compartilhada com a pessoa, com o profissional e com a liderança. Eu brinco que é uma coisa feita a muitas mãos, né? Então, mas que a gente precisa acelerar o desenvolvimento, a gente precisa. Uhum, excelente. Mas é um fato para a gente, né? Quem de nós aqui tem habilidade, que é assim, um expert para mudar todo o formato de treinamento e desenvolvimento que a gente vai ter que fazer agora? Né? Tem aí que domina, vocês viram aqui, ó, tudo preparado, a tecnologia caiu e faz parte. Né? Uhum. Como é que buscar outras ferramentas? Então, mas eu acredito muito na nossa profissão, eu acredito muito na capacidade que a gente tem de transformar as pessoas. Eu acho que é muito legal. Eu tenho muito aluno, né, muitos profissionais que trabalharam comigo, a Keilinha está ali, Roberto Carlos, e quando eu encontro com as pessoas que elas falam, nossa, foi legal, eu aprendi isso com você, no treinamento lá no Martins há 12 anos atrás. Eu acho que está muito ligado com o propósito. Né? Fazer as pessoas se sentirem melhor, serem melhores, acho que é um presente de Deus para quem escolheu essa profissão.
Cleusa, minha irmã, tem gente que acha que eu dou treinamento, e a Cleusa também dá, porque a gente trabalhou junto no Martins e na Algar. Ela ia para os treinamentos, chamavam ela de Deise e eu de Cleusa, várias vezes. Então, tá aí, ó, a irmã. Excelente. Bom, nós temos mais perguntas aqui no chat, mas eu gostaria de abrir para vocês. Se vocês quiserem participar aqui com o microfone aberto, quiserem colocar alguma pergunta, né? A gente já está finalizando, ou colocar aqui o seu principal aprendizado no dia de hoje. Então, o momento é de vocês, pessoal. Ana Marli falou que é a dupla dinâmica, Cleusa e Deise. Enquanto isso, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras, porque enquanto vocês estiverem falando, a gente vai tirando a foto, tá, do dia de hoje. Isso, queremos ver a carinha de vocês. Vamos lá. Gente, fala comigo, eu tô carente, porque eu tô presa aqui em casa, eu adoro encontrar com gente, então conversa comigo. Deise, um comentário que talvez você queira saber a tua opinião. Com certeza, muita coisa que você comentou aí, principalmente em relação aos trabalhos online, virtuais, que eu acho que muita coisa não vai ter retorno. Com isso, muita profissão vai sofrer, né? Porque você pega, por exemplo, empresas aí aéreas, né? Que você tem muito profissional que vive na ponte aérea, ou colaboradores que se deslocam para fazer treinamentos em grandes centros, usam avião. E são companhias que vão perder aí um fluxo interessante de pessoas, né? O que você comenta dentro dos seus trabalhos, dos treinamentos? Você tem já vivenciado algo nesse sentido ou algum comportamento desse sentido? É interessante, né, a pergunta que você traz, e quando a gente estuda um pouquinho sobre o futuro do trabalho, tá? E aí a gente nem está falando dessa crise em específico, que acho que ela acabou intensificando. Mas o que a gente vê é uma tendência de que esse trabalho que a gente conhece, né, formal, primeiro que a tendência é diminuir, cada vez mais a gente vai atuar como consultores. Tem correntes que dizem que a gente vai ter ao longo da vida 4, 6 atuações em áreas muito distintas, né? Então, o que a gente precisa? É desenvolver soft skill, é desenvolver capacidade de relacionamento, é trabalhar empatia, é ter flexibilidade, porque o conhecimento técnico a gente aprende, né? É o Gustavo que falou, né, Gustavo? Acho que a gente vai reinventar muitas vezes, né? Tem pesquisas aí do futuro das coisas, tem futurólogos dizendo que, primeiro, os nossos filhos estão estudando para profissões que ainda nem existem, né? E muitas das profissões que existem, elas vão deixar de existir. Então, essa capacidade de aprender e ter características que facilitem migrar para outras áreas é algo muito importante. É realidade, é fato. E se a gente olhar, né, se vocês olharem aí a curva da pandemia, né, tem profissões e áreas de atuação que foram muito impactadas. Você trouxe aviação, turismo é outra área muito impactada, a gente não sabe ainda qual que vai ser o comportamento, né? Então, tem áreas muito impactadas e os profissionais, né, infelizmente, vão ter que se reinventar, né? Então, desenvolver soft skill nos ajuda. O impacto, principalmente nessa área de aviação, eu trouxe de exemplo porque ele foi muito grande, né? Porque normalmente as empresas não são donas dos aviões, né? É como se fosse um leasing. E hoje as empresas não estão tendo como pagar isso. A maioria está devolvendo, né, as aeronaves. Exatamente. Mas eu vou trazer para vocês um ponto, né? Tem um estudo que disse que aproximadamente 1.900 shoppings fecham. Primeiro, porque a pandemia traz o que a gente chama de minimalismo, né? As pessoas estão repensando muito o consumo, olhando para o consumo de uma forma mais consciente. Segundo, que as pessoas querem manter as formas de compra, até porque, né, não sei se vocês viram, mas a China parece que está retomando novamente a crise. Existem aí tendências, né? Quem viu aqueles documentários Pandemia, né? Existem tendências de que a gente ainda enfrente,
né, que é uma tendência natural da gente enfrentar situações como essa. Então, isso vai impactar. Eu estava numa live, né, e a pessoa falou que depois de 11 de setembro, pode ser que a gente não lembre, mas a gente mudou muito o nosso comportamento com relação ao avião, né? Você chega no aeroporto, fica todo mundo de olho na bagagem, né? E fez um comportamento, permaneceu depois do 11 de setembro. E a gente vai permanecer, né? Cuidado com saúde, com higiene, mudança de formato de compra, né? Tudo isso vai impactar profissionais. E aí, infelizmente, acaba sendo ruim para alguns e oportunidade para outros, né? Eu estava aqui eu estou morando em Indaiatuba, e a gente tem um grupo no condomínio que eu moro, e aí um cara desenvolveu uma tecnologia que você entra, né, no ambiente, ela já mede a sua temperatura, vê se você está de máscara, higieniza a sua mão e abre a porta para você entrar. Então, fez do problema uma oportunidade, né? Então, acho que é olhar também essas questões. Mas o bom de tudo isso é que eu acho que aflora na gente um sentimento de solidariedade. Eu acho que a gente fica mais sensível, mais comovido, mais conectado com as pessoas. Talvez, se a gente pudesse escolher o que a gente mais queria agora, não é nem dinheiro, nem nada, né? Estar com as pessoas que a gente gosta, encontrar os amigos, tomar um café. Então, tudo, nada em vão, né? Se não é bênção, é lição. Com certeza. Eu estou muito nisso. Bom, pessoal, nós passaríamos aqui a noite inteira falando, né, desse assunto, e com a Deise, uma grande profissional aí que trouxe, né, uma bagagem muito grande, experiência, conteúdo com profundidade. Então, antes de encerrar, Deise, quero aqui em nome da Humanos, né, agradecer pela parceria, agradecer por esse momento, né, de compartilhamento. Eu tenho certeza que fez grande diferença aqui para todos que participaram. Agradecer também a participação de todos vocês mais uma vez. E espero que vocês continuem, né, com a gente até o final da semana. A gente tem muita coisa aqui para explorar junto com vocês. E vou deixar, né, pelo menos para uma pessoa, dizer aqui para a gente como que foi o dia de hoje, se valeu a pena, qual é o aprendizado, né, que você está trazendo. Se puder, uma pessoa compartilhar, tá bom? Ellen, só um minutinho. Alguém falou que estava muito ansioso por uma resposta. Opa, vamos lá. Se não der, gente, vocês têm meu contato, tá? Se não deu tempo, porque a gente tem aqui um horário, vocês têm meu WhatsApp, tem meu e-mail, tá? Fiquem à vontade. Eu teria o maior prazer em responder e compartilhar aí com vocês. Sim. Deixa eu só ver aqui se vocês não se importam. Kátia, obrigada. Tá, ok. Eu amei ver tanta gente bonita e gente boa aqui hoje, viu? Desculpem a falha técnica, né? Mas a gente vai ter que aprender. Até Bill Gates falhou, né? Até com ele. Tá certo. Alexandra, você está aqui? Quem sou eu? Se você puder, pessoal, ficar só para a gente responder aqui essa pergunta para Alexandra, tá? Mas se você tiver que sair, fique à vontade, tá bom? Alexandra, fala lá pra gente. Vamos lá, qual que é a última pergunta? Seria do Jason? Isso? Isso, teve um participante que colocou um questionamento muito interessante aqui, que também desperta minha curiosidade enquanto analista de treinamento. Ótimo. Então, vamos lá. É o do Jason? Isso. Como lidar com vendedores, em sua maioria veteranos, que não acreditam no desenvolvimento e no seu alto progresso? Como trabalhar com esses perfis, com esses sentimentos negativos e com a sensação de tempo perdido durante os treinamentos? Como trabalhar a metodologia 70-20-10 com esses perfis que gastam parte do seu tempo e energia lembrando das vitórias passadas e são reativos a novas experiências de aprendizagem? E aí, Deise? Legal, né? Eu vou trazer uma contribuição para vocês. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler um livro, se chama Mindset. É da Carol Dweck, né? Dweck, eu não sei bem como que fala, porque não é muito a minha praia, né? E ela fala o seguinte, que as pessoas, a gente tem dois mindsets.
Primeiro, um mindset fixo, que é onde a gente faz de vítima, é onde a gente não assume a responsabilidade, onde a gente acha que as habilidades são, eu nasci daquela forma, eu não consigo desenvolver, e onde eu coloco a culpa nos outros. E tem pessoas que têm mindset de crescimento, que é o que ela fala, que são pessoas que veem desafios como oportunidade de desenvolvimento, que repensam paradigma, né? Então, o que a gente pode dizer? E aí o Stephen Covey vai falar que são reativos e proativos, a psicologia fala que é quem tem o locus de controle interno, o locus de controle externo. Então, o que acontece? A gente precisa dar clareza para essas pessoas, né? Do desafio que está pela frente, das entregas que precisam ser feitas. A liderança tem um papel fundamental, que é de trazer feedback, evidenciar, trazer o impacto daquele comportamento para a carreira e para a sustentabilidade da organização, daquilo que você faz. E a gente, enquanto área de treinamento e desenvolvimento, precisa trazer treinamentos que tenham sentido e significado, que sejam aplicáveis, né, que ajudem a resolver problemas de negócio. Tirando isso, algumas pessoas elas vão ficar à margem, porque elas não vão conseguir evoluir frente a tudo que é necessário. Eu, enquanto RH, enquanto líder que eu já fui, enquanto ser humano, eu acho que o que a gente deve dar para essas pessoas é, primeiro, a ciência do impacto desse comportamento. Segundo, as oportunidades de desenvolvimento. E terceiro, se não der, infelizmente, porque a pessoa, né, Alexandra, ela tem que querer também. Então, observem se essas pessoas vão conseguir evoluir junto. E se for possível evoluir, deem oportunidade. Senão, a gente tem que tomar a decisão. É a pior, mas é necessário, né? Porque senão você contamina todo o time. Quando as pessoas estão todas ali entregando, batalhando, trazendo resultado, e elas olham à volta, tem um monte de gente que não está fazendo nada. Isso impacta até no papel do líder. Você olha e fala, poxa vida, será que meu líder não está enxergando isso, né? Que essa balança está descompensada? Então, acho que vai muito por isso, né? Ter a consciência de que a gente ajudou, deu feedback, propôs ações significativas de desenvolvimento, mas tem a escolha da pessoa também. Alguns ficaram pelo caminho, infelizmente. Até porque é de dentro para fora, né? Então, a gente faz o nosso papel, mas a decisão tem que ser, né? Tem que ser de dentro para fora. Pessoal... Maravilhoso, então, muito obrigada. Por nada, Você é de onde, Alexandra? Santo André, São Paulo. Minha vizinha, quase aqui. Eu sou a paulista mais mineira, né? Eu chego num lugar aqui e falo, oi, você é de Minas. Eu falo, oh, meu Deus. Será por quê, né? Então, eu não tinha notado até você mencionar. Que coisa. Tá vendo? Eu já tô paulista. Bom, pessoal, muito obrigada, meninas. Nós vamos encaminhar para vocês o link da avaliação do dia de hoje. Então, eu peço para que você contribua com a gente, né? A sua opinião é sempre muito importante para nós, para nos ajudar a continuar, né, com esse evento da melhor forma possível. Convido vocês para estarem com a gente amanhã novamente, tá? Com a Andréia, que vai trazer um conteúdo bacana aqui para a gente, tá bom? Então, muito obrigada, tenham uma boa noite, um bom descanso e até amanhã para todos vocês, tá bom? Pessoal, super obrigada, boa noite. Obrigado, gente, boa noite. Compartilhar. Beijo para todo mundo que eu vi aqui, matei saudade, e para as carinhas novas que eu não conhecia, tá bom? E o material a gente vai compartilhar com vocês, tá? Lorraine, Renata, tem muita gente conhecida aqui, fiquei muito feliz, tá bom? Obrigado, boa noite. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.